E aí, bora entender uma questão que, olha, define muito do que a gente é hoje? Vamos dar uma olhada nos diferentes modelos de colonização aqui na América e sacar por que cada lugar se tornou tão diferente um do outro. Fala a verdade, você já parou para pensar nisso? Como é que países que estão no mesmo continente, que foram descobertos mais ou menos na mesma época, acabaram seguindo caminhos tão, mas tão distintos? A chave para a gente desvendar esse mistério está lá no comecinho de tudo, na forma como cada um foi colonizado. Ok, então vamos começar por aqui, pela nossa casa, a América Portuguesa. O grande projeto de Portugal para o Brasil tinha um cheiro bem específico, o cheiro doce e, claro, muito lucrativo do açúcar. Então, o foco da economia era produzir em uma escala gigantesca para poder exportar. Primeiro foi o açúcar, depois veio o ouro. Só que para fazer isso tudo rodar, era preciso uma quantidade absurda de gente trabalhando. E a solução que eles implementaram foi a importação forçada e a escravidão de milhões de africanos. Tá vendo a conexão? Foi a economia que ditou as regras do jogo social. Agora, vamos dar um pulinho nos vizinhos, os colonizadores espanhóis. O objetivo deles brilhava um pouco diferente. A busca deles era, acima de tudo, por metais preciosos. A grande obsessão da Espanha era achar ouro e prata. E para arrancar toda essa riqueza das minas, eles criaram sistemas de trabalho obrigatório para os povos indígenas que já viviam aqui. Sistemas como a tal da encomenda, que basicamente davam ao colono o direito de exigir trabalho dos nativos de uma certa região. De novo, olha a lógica se repetindo. O objetivo econômico definindo como o trabalho seria organizado. Mas nem toda a colonização seguiu a mesma receita, viu? Se a gente olhar para a América do Norte, a gente vê que a Inglaterra e a França tiveram umas abordagens bem diferentes. E, pasme, a própria colonização inglesa se dividiu em duas. E isso aqui é muito, muito interessante. Lá no Norte, a Inglaterra criou as chamadas colônias de povoamento. Eram famílias que iam para lá para morar, para viver a terra, num sistema baseado no trabalho livre. Agora, no Sul a história era outra. O modelo era de exploração, bem parecido com o do Brasil. Fazendas gigantes de algodão e tabaco, usando de forma massiva a mão de obra de africanos escravizados. Dois modelos completamente diferentes dentro da mesma colonização. E a França? Onde entra nessa história? Bom, a presença francesa foi menor, sabe? Mais focada em criar postos comerciais. Tipo para negociar peles de animais com os nativos. Não rolou aquela ocupação intensa, de território mesmo, como a gente viu com os outros impérios. Certo? Já vimos os diferentes modelos. Agora chegou a hora de conectar todos esses pontos e entender a lógica central por trás de tudo isso, a peça-chave do quebra-cabeça. Então, o ponto crucial é este aqui. Presta atenção. O objetivo econômico, ou seja, o jeito que cada metrópole queria ganhar dinheiro, foi a causa direta do tipo de sociedade que nasceu em cada colônia. Se o plano era plantar açúcar para vender, a consequência foi uma sociedade baseada na escravidão. Se o plano era ter gente morando em pequenas fazendas, a consequência foi uma sociedade baseada no trabalho livre. É uma relação de causa e efeito. A lógica funciona quase como uma receita, saca? Primeiro, você define o objetivo. Quero fazer açúcar. Segundo, você vê o que precisa para isso. Preciso de muita gente trabalhando nos engenhos. E terceiro, você cria um sistema para suprir essa necessidade. No caso, a escravidão africana. Essa cadeia de eventos explica quase tudo. Resumindo tudo nessa tabela, o padrão fica bem claro. Portugal, focado em açúcar e mineração, foi para a escravidão africana. A Espanha, na busca por metais, usou o trabalho compulsório indígena. E na Inglaterra, a gente vê a divisão. No norte de povoamento, trabalho livre, no sul de exploração, escravidão. Tá vendo? A economia sempre puxando o resto. E o mais importante de tudo isso é que essa história não ficou só no passado. As decisões que foram tomadas lá há 500 anos moldaram e muito o que a gente é hoje. Pensa comigo. As desigualdades sociais que a gente vê, a nossa estrutura econômica, as questões raciais que ainda são tão presentes. Muitas das raízes dos nossos desafios e até das nossas características de hoje foram plantadas lá atrás, naqueles primeiros modelos de colonização. Entender isso é fundamental para a gente entender o nosso presente. Agora, que tal a gente testar o que aprendeu? Eu preparei aqui algumas perguntas no estilo de vestibular e Enem para a gente fixar bem essas relações que são super importantes. Bora lá? Vamos pensar na nossa relação-chave, aquela que a gente falou agora há pouco. A diferença no jeito de organizar o trabalho veio principalmente de qual desses fatores? Pensa um pouquinho aí. A resposta correta é a letra C. Objetivos econômicos distintos. Exato.
Como o objetivo de Portugal era a agricultura de exportação, o açúcar, isso levou à importação de escravos da África. Já a Espanha, que queria mineração, usou sistemas de trabalho forçado dos indígenas. Os objetivos diferentes pediram soluções de mão de obra diferentes. Essa aqui agora é para comparar. Pensa lá no sul dos Estados Unidos e aqui no Brasil colonial. O que esses dois lugares tinham de tão parecido, hein? Vamos ver. A grande semelhança era justamente o sistema de plantation. Os dois se baseavam em grandes fazendas com uma única cultura, a monocultura, para exportação e eram sustentados pelo trabalho de africanos escravizados. Ou seja, mesmo sendo de potências coloniais diferentes, o modelo econômico e social era surpreendentemente parecido em certas regiões. E isso nos faz pensar, né? Até que ponto a economia é o motor que move a história? Fica aí a reflexão para a gente.